Item 4.3. Objeto da fiscalização. A questão que a priori se coloca é: o que fiscalizar? Deverão ser fiscalizados todos os serviços e obras compreendidos no âmbito das atividades, atribuições e campos de atuação profissional da arquitetura e urbanismo, em conformidade com o que se encontra definido na Resolução CAL/BR nº 21, de 5 de abril de 2012. Onde devem ser realizadas as ações de fiscalização. As ações de fiscalização deverão ser empreendidas em todos os locais onde, potencialmente, são realizadas atividades técnicas privativas da arquitetura e urbanismo ou compartilhadas com outras profissões regulamentadas, tais como canteiros de obras, onde se deve verificar se as atividades técnicas ali realizadas encontram-se devidamente registradas e sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, registrado e em situação regular perante o Conselho, tendo especial atenção aos projetos e obras de reformas, nos casos de edificações de múltiplas unidades habitacionais, comerciais ou de serviços. Escritórios de projetos, onde se deve verificar, caso haja pessoa jurídica constituída, se esta e os profissionais que ali trabalham são habilitados, devidamente registrados e em situação regular perante o CAL/UF. Salões de feiras, exposições e outros eventos relacionados aos diversos campos da arquitetura e urbanismo, atentando-se especialmente para a verificação dos registros de responsabilidade técnica, RRT, no âmbito da arquitetura de interiores referentes às atividades técnicas ali realizadas. Sedes de empresas construtoras, onde se deve verificar se a pessoa jurídica e os arquitetos e urbanistas que ali trabalham encontram-se em situação regular perante o CAL/UF, e se efetuaram os devidos RRT de cargo ou função. Sedes de empresas comerciais ou de prestação de serviços, bem como empresas e órgãos públicos e fundacionais que mantenham sessão técnica por meio da qual preste ou execute, para si ou para terceiros, obras ou serviços técnicos que se enquadrem nas atividades, atribuições ou campos de atuação profissional da arquitetura e urbanismo, onde se deve verificar se tais pessoas jurídicas encontram-se devidamente registradas junto ao CAL/UF e se os profissionais que nelas trabalham estão em situação regular perante o Conselho, e se efetuaram os devidos RRT de cargo ou função. Instituições de ensino, de pesquisa ou de extensão que atuam em campos da arquitetura e urbanismo, onde se deve verificar se os professores, pesquisadores e coordenadores de cursos são profissionais habilitados, devidamente registrados e em situação regular perante o CAL/UF, e se efetuaram os devidos RRT de cargo ou função. Condomínios fechados, onde eventualmente se realizem construções novas ou reformas. Áreas de expansão das cidades para verificação da existência de loteamentos e outras formas de ocupação não regularizadas perante o CAL. Editais de licitação de contratação de obras e serviços de arquitetura e urbanismo. Editais de concurso público de contratação de arquitetos e urbanistas, peças publicitárias onde se anunciam negócios imobiliários e venda de lotes. Além dos supracitados espaços de atuação profissional, 2 outros itens devem ser especialmente considerados e devidamente tratados pelas estruturas de fiscalização dos CAL/UF. Os sítios de internet onde se anuncia a venda de serviços, notadamente projetos, de arquitetura e urbanismo. O eventual pagamento de comissão, reserva técnica, RT, ou prêmio por parte de empresas comerciais, motivado pela especificação ou compra de materiais, móveis ou equipamentos e aceitação por arquitetos e urbanistas dessas vantagens. Como se deve realizar a fiscalização? Inicialmente deve-se verificar se a atividade fiscalizada encontra-se sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado e em situação regular perante o Conselho e, além disto, se está devidamente registrada no CAL,
UFA através do competente Registro de Responsabilidade Técnica, RRT. Cumpre esclarecer que, no caso das atividades técnicas da arquitetura e urbanismo que são compartilhadas com outras profissões regulamentadas, deverá ser considerada legal e válida a apresentação de prova de regularidade, seja por meio de RRT do CAL, UF ou de ART do CREA. Quando for o caso de pessoa jurídica que se encontra realizando atividade técnica privativa de arquitetura e urbanismo, deve-se também verificar se a mesma possui registro junto ao CAL, UF. Se a atividade fiscalizada for compartilhada entre arquitetura e urbanismo e outras profissões regulamentadas, deve-se verificar se a mesma possui registro junto ao CAL, UF ou ao CREA. Cabe ao agente de fiscalização do CAL, UF, após a conclusão de cada ação fiscalizatória por ele realizada, elaborar um relatório de fiscalização, que será o documento legalmente válido, quer para atestar a regularidade da atividade técnica fiscalizada, quer para fundamentar a instrução do processo que deverá ser instaurado para proceder à apuração de eventual exercício ilegal ou irregular da profissão. No desempenho de suas atividades, o agente de fiscalização deverá, inicialmente, verificar se a eventual ocorrência de infração constitui exercício irregular ou ilegal da profissão. Cumpre esclarecer que, no primeiro caso, o exercício irregular da profissão caracteriza-se quando realizado por arquiteto e urbanista, pessoa física ou jurídica, em situação irregular perante o CAL, UFO, que estão em situação regular, deixou de efetuar o devido RRT referente à atividade técnica fiscalizada. Já o exercício ilegal, refere-se à realização de atividade técnica de arquitetura e urbanismo por pessoa física ou jurídica não habilitada. Constatado o exercício irregular da profissão, o agente de fiscalização do CAL, UF deverá lavrar notificação identificando a infração cometida e orientando os procedimentos para a regularização da situação. No caso da irregularidade fundar-se apenas na ausência de RRT das atividades elencadas nos grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 3º da Resolução CAL, BR número 21, de 2012, a regularização deverá ser feita mediante RRT, para as atividades em andamento, ou RRT extemporâneo, para as atividades concluídas. No caso de ausência de RRT das atividades, nos casos em que, além da ausência de RRT da atividade técnica fiscalizada, verifica-se situação de irregularidade do arquiteto e urbanista perante o CAL, UF, a regularização dependerá de duas medidas. Inicialmente o arquiteto e urbanista deverá regularizar a situação de seu registro profissional perante o CAL, UF, inadimplência em relação a anuidades e multas aplicadas ou interrupção de registro. Em seguida deverá proceder ao RRT da atividade técnica fiscalizada, nos termos expostos no parágrafo acima. Já para as situações em que se verifique o exercício ilegal da profissão referente à realização de quaisquer das atividades técnicas capituladas nos grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 3º da Resolução CAL, BR número 21, de 2012, não será possível regularizar a situação, uma vez que estas são consideradas atividades técnicas de criação ou elaboração intelectual ou atividades de gestão, que nestes casos, foram realizadas por pessoa inabilitada. Caberá, todavia, a aplicação de multa ao proprietário ou responsável pelo empreendimento, desde que observados os princípios legais de direito ao contraditório e à ampla defesa. No caso de exercício ilegal da profissão referente à realização de quaisquer das atividades técnicas capituladas do grupo 2 do artigo 3º da Resolução CAL, BR número 21, de 2012, que são atividades de materialização, a situação poderá ser regularizada da seguinte forma. Alínea A. Para atividade técnica em andamento, a regularização dependerá de RRT de levantamento arquitetônico, RRT de vistoria e laudo referentes às etapas concluídas e, além disso, de RRT de execução referente às etapas a serem realizadas. Alínea B.
No caso de atividade técnica concluída, a situação deverá ser regularizada mediante RRT de levantamento arquitetônico e RRT de vistoria e laudo. Para fins de operacionalização da ação fiscalizatória, os quadros que se seguem sintetizam os objetos e os procedimentos a serem adotados pelos agentes de fiscalização dos CAL/UF.